Bom dia, gente. Comecei a gravar. Carol, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline, eu sou farmacêutica bioquímica do EMEPAR Curitiba. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Denise. É um prazer estar aqui contribuindo para essa nossa reunião, que sempre traz tanto conhecimento. Hoje eu vou falar um pouquinho do sistema Duff, é o oitavo sistema na classificação ISBT. Pode passar, doutora Denise. E vou começar falando um pouquinho de um caso clínico que nós tivemos uns anos atrás, lá na EMEPAR. Eu dei uma simplificada nesse caso, mas ele é real. Então, a gente teve uma paciente de 56 anos, do sexo feminino, de raça negra. Ela teve sua doença falciforme diagnosticada aos 8 anos de idade e, desde então, fazia acompanhamento conosco lá na EMEPAR. Usava hidroxiureia com boa resposta, mas, com o passar dos anos, ela passou a ter um aumento progressivo de dores articulares e de joelho, e, eventualmente, acabava sendo internada em outro serviço. Nós não temos ali, anexo, né, ao EMEPAR, um complexo hospitalar, nós somos isolados, digamos assim. Então, acaba que os pacientes são atendidos em outros serviços, que é associado hoje a nós, mas não é anexo a nós. E, então, ela teve esse internamento, em 2013, devido a dores articulares, e a gente não teve informação se ela teve transfusão ou não. E ela acabou desenvolvendo uma necrose de cabeça de fêmur e internou por dor no quadril e febre, e recebeu transfusão de 4 hemácias em fevereiro de 2014. E a gente não tem informação também se ela recebeu hemácia fenotipada ou não. Pode passar. O próximo. Então, após algum tempo, ela acabou no EMEPAR necessitando de uma transfusão de troca. E aí a PAI dela estava positiva. Aí nós fizemos o painel de identificação, onde a gente observou uma aglutinação assim, nas células de 1 a 5, e aí nós identificamos um anti-C grande com um anti-E grande. Próximo. Então, o fenótipo da paciente, né, ela era um O positivo, R0 que é o KPA S grande, DAF-A, DAF-B e Diego-A negativos. Aí, para essa transfusão, ela recebeu bolsas RH de negativas, né, C grande e E grande negativas, respeitando o restante do fenótipo, exceto para o DAF-B, que nós não tínhamos naquele momento, e aí a decisão foi respeitar apenas o DAF-A. As provas foram compatíveis e a transfusão não teve nenhuma intercorrência. E aí a paciente voltou um tempo depois para uma nova transfusão de troca. As bolsas selecionadas com o mesmo fenótipo anterior tiveram suas provas cruzadas incompatíveis, e aí nós fizemos um outro painel. Nesse novo painel, a gente esperava encontrar o anti-C grande com o anti-E grande, mas aglutinou diversas outras células, né, quase todo o painel, exceto aqui a célula 8, que era DAF-A, DAF-B negativo. Eu não vou entrar muito na elucidação dos anticorpos, né, eu só queria mostrar essa questão aqui de apenas as células DAF-A, DAF-B negativo estarem negativas. Então, a gente concluiu, pode dar mais um clique, que além do anti-C grande e o anti-E grande, ela tinha anti-DAF3. Claro que tinha que ter sido feito outras provas ali para eliminar outros anticorpos, mas daí é só para chamar atenção para esse último anticorpo. O próximo. Então, lembrando do fenótipo da paciente, aí nós buscamos na hemorroide
bolsas que fossem, né, RH... Aqui tá errado, tá? R. Fossem RH negativas, respeitando o restante da fenótipo da paciente, e agora também respeitando o DAFI-A e o DAFI-B, já que ela tinha desenvolvido um anti-DAFI-3. E aí, para conseguir isso, a gente até buscou bolsas no programa Sangue Raro, e a gente recebeu bolsa, inclusive, do EMOS e também do Hemocentro do Espírito Santo, para atender essa paciente, porque ela estava num caso, assim, ela não podia esperar a transfusão, ela acabou sendo internada com uma hemorragia digestiva alta, e não dava tempo da gente conseguir convocar os doadores, não tinha nenhuma bolsa da hemorragia, apesar da gente ter 76 doadores cadastrados no estado. Então, falando um pouquinho do sistema Duff, ele foi descrito em 1950 por Kurt Busch e colaboradores. Eles encontraram, então, um anticorpo no plasma do Sr. Duff, que era um hemofílico politransfundido por mais de 20 anos, após uma reação transfusional moderada. E esse anticorpo foi, então, chamado de anti-Duff-A. E o sistema em homenagem ao paciente, né, chamado de Duff. Diferente a maioria dos sistemas, dos anticorpos, né, ele não foi encontrado através de uma doença hemolítica do feto do recém-nascido. E um ano depois, um outro anticorpo foi descrito no soro de uma mulher multípora, que acabou sendo definido como seu par antitético e denominado como anti-Duff-B. Próximo. Então, o sistema leva o nome em homenagem ao paciente que desenvolveu o anticorpo. A nomenclatura do primeiro antígeno recebe as duas últimas letras do nome do Sr. Duff, né, FY. Nomenclatura de SPT, sistema Duff, símbolo FY, número 8. O nome do gene é o ACKR1, ou FY, ou DARK. Está localizado na região 23.2 do braço longo do cromossomo 1, e a sua forma mais abundante codifica uma proteína de 336 aminoácidos. Próximo. O produto do gene é a glicoproteína Duff, também conhecida como DARC, que é Duff Antigen Receptor for Chemokines. É uma glicoproteína multipasso que ela transpassa 7 vezes a membrana eritrocitária, sendo que a porção N-terminal forma o domínio extracelular e a porção C-terminal forma o domínio intracelular, que é o contrário da maioria dos sistemas. Então, essa glicoproteína DARC, na verdade, é um receptor promíscuo, né, de quimiocinas pró-inflamatórias, de ambas as famílias CXC, que está relacionada com inflamação aguda, e CC, relacionada com inflamação crônica, que possuem funções pleiotrópicas na imunobiologia inata e crônica, né? Então, é receptores para essas citocinas ou quimiocinas. E a sua principal função é sustentar níveis homeostáticos das quimiocinas circulantes e modular gradiente entre tecidos e sangue, para mediar influxo de monócitos e neutrófilos dos vasos para tecidos durante a resposta imune. Então, está relacionada à resposta imune, inclusive, existem alguns estudos relacionando o papel da glicoproteína Duff, a inflamação e malignidade, inclusive como esse canal, ele determina esse fluxo de citocinas, tem estudos até falando em relação a câncer de próstata e... fugiu a palavra. Enfim. E tem um papel controverso que está sendo estudado em relação à infecção pelo vírus HIV. Então, as hemácias DUF-A, DUF-B negativas não ligam às quimiocinas, e as hemácias DUF-X, que são um DUF-B enfraquecido, ligam níveis reduzidos dessas quimiocinas. Os antígenos DUF estão ausentes nos granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas,
e estão presentes em outros tecidos, como células endoteliais e também epiteliais de vários outros órgãos, como cérebro, rins, baço, coração, pulmão e placenta. E tem essa resposta importante, né, esse papel importante na resposta imune, relacionada à rejeição de enxertos e possivelmente na histocompatibilidade. Próximo. Então, o sistema Duff tem 5 antígenos, sendo os principais Duff-A e Duff-B, que são polimórficos e pares antitéticos, e Duff3, Duff5 e Duff6 são frequentes. Estão relacionados a doenças, principalmente como receptor para o Plasmodium vivax e o Plasmodium quinolese. O Plasmodium falciparum, ele utiliza diversos receptores da superfície dos eritrócitos para ocorrer a invasão. Já o Plasmodium vivax e o Plasmodium quinolese, a invasão deles depende dessa interação com os antígenos Duff. E as hemácias Duff-A, Duff-B negativas são resistentes a essa invasão, porque não tem um receptor para essa invasão. Próximo. Então, aqui falando um pouquinho da biologia molecular dos antígenos Duff, os alelos Duff-A e Duff-B são codominantes, e eles se diferem por uma mutação de um único nucleotídeo, um polimorfismo de único nucleotídeo, com sendo uma guanina ali na posição 125, no Duff-A, e uma adenina no alelo Duff-B. Essa mutação missense produz um códon para a glicina, na posição no 42, ali no alelo Duff-A, e um ácido aspartico no alelo Duff-B do produto principal, dando origem, né, os antígenos Duff-A e Duff-B são produtos dos alelos Duff-A e Duff-B, dando origem a 3 fenótipos principais, Duff-A positivo, B negativo, A pose, B pose e A neg, B pose. Próximo. Como fenótipos raros, né? O fenótipo Duff-A, Duff-B em caucasianos, existem poucos casos documentados em europeus e asiáticos, e ocorre por mutações nas regiões codificadoras dos alelos Duff-A ou Duff-B, que, quando em homozigose, impedem a expressão dos antígenos Duff em qualquer célula do organismo. E eles são chamados, então, de verdadeiros fenótipos Duff null. E esses pacientes estão em risco de aloimunização se receberem hemácias contendo antígenos Duff. Já o fenótipo Duff-A, Duff-B em africanos, ele é considerado, chamado também de como erythrocyte silent, né, silencioso. Ele chega a ter uma prevalência de 100%, dependendo da região, como no oeste africano, e cerca de 80% em americanos africanos. Ele ocorre por uma homozigosidade para o alelo Duff-B, com essa mutação de ponto, que vai originar esse alelo Duff-B silencioso, interrompendo o sítio de ligação para o fator de transcrição eritroide gata-1. Então, isso vai interromper a transcrição da proteína, e aí o paciente, ele tem ausência dos antígenos nas hemácias, mas ele tem o antígenos nos demais tecidos. Então, isso teria um fator de proteção e o paciente não faria o anticorpo, né? Raramente faria o anticorpo anti-DAFB. Essa mesma mutação de ponto, T para C, também é encontrada no alelo DAFA, silencioso, em heterozigose, mas são raros os casos e foi descrito na Papua Nova Guiné e no Sudão. E foi também descrita uma nova mutação no promotor DUF, que também interrompe ali a região gata e correlaciona com o silenciamento do alelo da FA, causando o fenótipo da FINU, mas são raríssimos. Próximo.
E existem formas alélicas que modificam a expressão antigênica, podendo levar a tipagens serológicas fracas ou equivocadas. A mais comum é a presença simultânea dessa mutação C para T na região 265, que vai trocar uma arginina por uma cisteína, na posição 89, e 298 guanina-adenina, trocando na posição 100 uma alanina por uma tirosina. E isso faz com que ocorra enfraquecimento dos antígenos da FB, que é chamado da FX em caucasianos. Ele foi descrito principalmente em europeus, com uma frequência de 2 a 3,5%, e não foi encontrado em africanos. E essa variante 298G para A sozinha não resulta em uma redução da expressão de DAFB. Existe outra descrição de uma outra mutação de DAFB enfraquecido, de G para T na posição 145, trocando uma alanina por uma serina, e é menos comum, mas já foi vista essa reatividade sorológica da FA fraca. Falando um pouquinho dos fenótipos, a ocorrência dos fenótipos DUF na população em geral, o fenótipo DUF-A pose Beneg é bastante presente em asiáticos, né, chineses, japoneses e tailandeses. O DUF-A negativo é mais presente em caucasianos, e o DUF-A, DUF-B negativo é muito raro em caucasianos e nas demais populações, sendo bastante frequente em negros, sendo considerado, né, um fator de evolução populacional por essa questão dessa preservação, assim, né, da entrada do Plasmodium, né, na população negra, então, foi considerado um marcador evolutivo. Hemácias, lembrando, assim, que hemácias DUF-A, DUF-B negativo em negros são DUF -3 e -5, e hemácias DUF-A negativo, B negativo em caucasianos são DUF -3, mas são DUF 5 positivas, e hemácias RH null são DUF 3 positivas e 5 negativas. Próximo. Então, falando um pouquinho do comportamento sorológico, né, esses anticorpos são raramente da classe IgM, são principalmente de classe IgG, provocam reações transfusionais raras, porém imediatas ou tardias, de moderadas a graves, estão associadas à doença hemolítica do feto do recém-nascido, reagem os anticorpos em fase de antiglobulina humana, e o comportamento perante as enzimas proteolíticas, como papaína, ficina, bromelina, eles são destruídos, os antígenos da FA, da FB e da F6. E esses mesmos antígenos são resistentes ao tratamento com tripsina. São resistentes aos componentes tiol e apresentam efeito de dose. Então, os anticorpos da FA são mais frequentemente produzidos por transfusão do que por gestação, não tem ocorrência natural, tem uma frequência 3 vezes menor que o anti-QEL, e cerca de 50% ativam um complemento acima de C3. Os anticorpos anti-DAF-B são 20 vezes menos comuns que anti-DAF-A, geralmente encontrados em associação com outros anticorpos, e há relato de ocorrência natural. O anti-DAF3 é um anticorpo raro, reage com todas as hemácias, exceto com as hemácias DAF-A, DAF-B negativas, e geralmente são precedidos pela formação do anti-DAF-A. O anti-DAF5 é um anticorpo raro, reage com todas as hemácias, exceto as hemácias DAF-A-B negativas, e não reagem com as hemácias RH null. E seria isso. Aqui um pouquinho da equipe lá do EMEPAR. Obrigada. Excelente, Carol. Muito obrigada por essa revisão do sistema DUF. O sistema DUF, eu acho que todo mundo que trabalha com imunematologia gosta, né?
Eu acho que é um sistema que, assim, tem muitos sistemas dessa forma, mas eu acho que o sistema Duff, ele lembra o quanto a gente é capaz de evoluir como ser humano, né? Então eu fico muito, eu sempre fico muito feliz de ver o sistema Duff, né, sendo discutido, porque eu lembro que a gente pode alcançar tudo que a gente precisa, né, a partir da evolução. Então, realmente, é um sistema que, para a gente, é um desafio, principalmente no doente falciforme, né? A gente, provavelmente, nosso desafio aqui no Nordeste é bem menor do que o de vocês, né, Carol? Porque ter um falciforme no Sul é difícil, é mais difícil, porque eu não tenho uma população de doadores que normalmente consegue suprir essa população de pacientes. Mas eu acho que em qualquer lugar, quando a gente encontra um anticorpo, por exemplo, um anti-DUF3, um anti-DUF5, a gente acaba tendo alguma dificuldade transfusional, principalmente que a gente vai tentar sempre respeitar o restante do fenótipo, né, quando a gente encontra o paciente falciforme imunizado. Nós temos aqui no Ceará em torno de 4% de doadores DUF-A menos B menos, quer dizer, para a gente não é um sangue raro. Mas há alguns anos, eu acho que o caso de vocês, inclusive, talvez tenha sido um dos últimos momentos que fez com que a gente pensasse que talvez a gente devesse tratar esses doadores como raros, apesar de a gente não ter essa raridade em termos né, numéricos aqui no Ceará. Então, hoje o Hemose trata o doador DUF-A menos B menos como um doador um pouco diferente. Ele não entra naquela mesma orientação de não doar, né, só vem esse chamado, mas essa bolsa desse doador é segregada, ela é deixada no nosso estoque de hemácias raras. Primeiro, porque a gente de vez em quando tem um falciforme que precisa ser atendido com esse fenótipo, né, então a gente prefere reservar essas bolsas para eles, e segundo, porque a gente teve muita demanda da hemorrede, né, ao longo dos anos para esses doadores. Então, não tem nada melhor do que alguém estar precisando, a gente ter a bolsa líquida em estoque, né? Sim. Uma bolsa bonitinha, preste para ser transfundida. Então, a gente realmente trata, é um sangue intermediário para a gente, vamos falar dessa forma. Eu não tenho todo o cuidado do doador que eu tenho com os outros sangues raros, mas essa bolsa é segregada, fica num estoque diferente, inclusive, não só físico, mas também do SBS. Então, nós temos um estoque no SBS, que é o nosso sistema, de sangue raro. Então, em cada hemocentro, tanto coordenador quanto os regionais, nós temos um estoque de sangue raro. E a esse estoque de sangue raro, a gente tem as raridades maiores e tem, sim, os DUF-A menos B menos. Eu acho interessante, quando a gente discute o DUF, esses anticorpos anti-DUF3, DUF5 no falciforme, quando a gente para pensar na base do negócio, né? Você acabou de apresentar, né, Carol, que é um indivíduo que, afrodescendente, DUF-A menos B menos, ele tem expressão de DUF-B nos tecidos, né? Eu tenho só uma mutação que silencia a expressão do DUF-B na hemácia. E por que esse paciente forma um anti-DUF3, um anti-DUF5, que ele tem a expressão nos tecidos? E aí a Flavinha de Ribeirão comentou que o pessoal de Paris, né, da França, o Dr. Thierry, ele acha, né, o sentimento do banco francês, da instituição francesa de sangue, é que é um autoanticorpo, não é um halo. Nossa. Porque eu tenho no meu corpo o antígeno, eu só não tenho na hemácia. E ele não se apresenta para a gente com autocontrole positivo, porque eu não tenho expressão do antígeno, né, na membrana eritrocitária. Mas realmente tem toda a lógica. Será que é um auto, né? E a gente olha com cara de halo porque eu tenho um autocontrole negativo, um TAD negativo, porque eu não tenho a expressão na membrana eritrocitária desses antígenos. E realmente é uma coisa para pensar, e quando a gente eu nunca tinha pensado a respeito, mas quando a gente para pensar o que, né, os franceses falam, e os franceses são muito bons em imunemata, principalmente imunemata de falciforme, tem toda a lógica, né? Eu tenho realmente expressão desses antígenos em outros locais, então é um auto que se expressa como um halo, porque para a gente aparece na hemácia como um halo. Antônio Neto levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se foi sem querer. E aí, assim, a gente já teve alguns casos, eu me lembro de um caso fatídico, que era uma gestante falciforme. Ela passou a gestação todinha com uma PAI positiva e um anticorpo que nunca se definia. Nunca se definia.
quando ela estava para ter o baby, o anticorpo apareceu como anti-DUF5. E realmente, assim, foi um acompanhamento. Eu fiquei tensa, né? É muito difícil um falciforme com anticorpo não identificado para a gente ter certeza do que vai fazer. E aí, no final da história, lá no finalzinho da gestação, apareceu realmente a definição do anticorpo. Então, a importância de a gente conseguir seguir esses anticorpos não identificados, né? Porque às vezes é um anticorpo em formação que é mais capcioso do que habitualmente os anticorpos são. Eu não consigo definir uma especificidade logo, mas chega um momento em que ela aparece. E a gente tinha, eu vou falar com pesar, hemácias RH nua aqui, no hemócio congeladas. Nossa. Essas hemácias foram hemolizadas, né, no armazenamento. Por isso que eu falo com pesar, porque a gente perdeu o nosso diamante líquido aqui. E a gente fez nessa paciente avaliação para ver se a especificidade do anticorpo. Mas isso é um preciosismo, né? Não vai ter diferença, eu vou respeitar de toda forma. E uma coisa que a gente percebeu no caso clínico, é importante que outras pessoas percebam na avaliação do DUF, é que a gente costuma quebrar, né? O DUF-A, o DUF-B quebram com enzima, né, Carol? Sim. E o DUF-3, DUF-5 não. Então, só lembrar que nem todo DUF se comporta da mesma forma. Quem não está acostumado a ver DUF-3, DUF-5, acha que vai quebrar e esquece dessa possibilidade, né? E a gente tem que ser treinado também na hora de estar fazendo a investigação do painel para olhar essas hemácias que são DUF-A menos, B menos, né? Muitas pessoas acabam não enxergando isso que vocês enxergaram também no painel do paciente. A hemácia negativa para os dois foi hemácia negativa no meu painel. Então, lembrar de não só olhar as positivas, mas também olhar as negativas, principalmente quando eu tenho um anticorpo que está reagindo com quase tudo no painel, né? Sim. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, essa questão do DUF-X, que também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na fenotipagem heterocitária, né? Valorizar essas reações fracas de DUF-B, que de repente são realmente um DUF-B positivo, e aí a gente precisa prestar atenção para não enviar para um paciente que tem um anticorpo, um paciente alo-imunizado, enfim. Perfeito, cara. Eu acho que o DUF-X talvez seja um dos melhores exemplos que imunemata tem que ter teoria junto, né? Porque eu me lembro de um caso que a gente pegou, era um DUF-X, uma expressão fraquíssima, e que consideraram negativo porque não sabiam da existência do DUF-X. Então, lembrar que o DUF-X existe, que ele é uma expressão muito mais fraca do DUF-B, que inclusive pode aparecer como DUF-B negativo na nossa fenotipagem, né, dependendo da expressão, e que a gente tem que ter muito cuidado, particularmente quando eu estou falando de doador, né? Então, o doador tem que ser muito bem visto antes de eu falar que ele é negativo. Então, muito cuidado para quem fenotipa doador, para quem fenotipa bolsa, para a gente não estar chamando de DUF-B negativo quando eu vejo uma expressão fraca. Isso tem nome, é DUF-X, né? E como a Carol já mostrou, né, Carol, é muito mais frequente em caucasiano. E aí a gente mostra nossa base genética miscigenada, né? Esse fim de semana eu estava com meu filho, e ele tem 11 anos, estava fazendo uma redação sobre a diversidade do Brasil, né? A miscigenação dos povos. E eu fiquei com vontade de falar alguma coisa de imunemato, mas aí eu acho que era muita loucura, né? Para o bichinho entender. Mas imunemato, ele mostra isso para a gente, né? O quanto que a gente é miscigenado, tudo que a gente encontra aqui. É muito interessante a gente olhar, gente, estudo de outros países, quando falam de anticorpos, né? Eles perguntam assim, eles vão ver é indígena, eles vão ver, aí vão atrás realmente da origem. E a gente não consegue fazer isso aqui, né? Eu me lembro de uma falciforme que eu tinha, que era DUF-A menos B menos, que ela era loura dos olhos azuis. Como é que eu vou falar, então, que ela é afrodescendente? Ela era afrodescendente, né? Então, muito cuidado com o que a gente olha e define que aquela determinada população não vai apresentar aquele determinado sangue por conta da aparência física, né? Nós somos uma população muito miscigenada e não dá para acreditar, né? E eu gosto tanto de DUF, que a gente usa DUF-A menos B menos como marcador para genotipar doador, né? Eu acho que eu já falei isso em algumas aulas. Então, um dos critérios de genotipagem que a gente usa aqui é esse marcador populacional, né, de afrodescendente,
para decidir que vai para a genotipagem, porque pode ter um fundo diferente aí, que pode encontrar algum sangue raro, e a gente encontrou algum selecionando dador dessa forma. Muito bom. Gente, eu falei que só. Vamos lá, quem mais quer comentar alguma coisa? Quem tem um caso de Duff interessante para contar? Ah, e essa paciente gestante, Carol, que eu comentei, que era Duff A-B-, que desenvolveu um anti-Duff5, quando a gente fez a aula de sorção, apareceu o Duff A também. Então, ela não tinha inicialmente um anti-Duff A, e a teoria é essa, né? Um anti-Duff 3, a gente vai apresentar um anti-Duff A muitas vezes antes de ter o anticorpo que reage com quase todas as hemácias. Então, é sempre bom pesquisar, né? Não que vá fazer diferença, né? Sim. Mas ele fica escondido, né? Fica. E a gente gosta de encontrar, né, essas coisas. E aí, de vez em quando, os anticorpos leem um livro e a gente fica feliz, né? Que aparece alguma coisa que o livro está dizendo. Muito bom. Por falar em anticorpo não identificado, eu queria saber se vocês sabem a frequência de anticorpo não identificado dos laboratórios de vocês. Você sabe, Carol, esse número? Não sei. A gente tem feito um indicador aqui no Hemoce, né? Um dos indicadores é quantidade de anticorpo não identificado. E esse indicador judia da gente, porque ou coisa difícil é a gente baixar esse número. A gente está em torno de 30% de anticorpo não identificado ainda. Sozinhos, né, associados a outros anticorpos. Alguns anticorpos contra antígenos de alta frequência, a gente teve um recente que mandamos para o Einstein, e o Einstein voltou um anti-ORC-A. Nunca nem tinha ouvido falar na vida, né? E aí a gente tem esse daí, novo, que infelizmente o paciente foi a óbito. Eu acho que a gente não tem a amostra dele coletada, porque ele estava sangrando, então a gente restringiu mesmo a coleta dele. Mas lembrar que a gente tem que ir atrás, né, das especificidades, e que às vezes basta a gente acompanhar um pouquinho e a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Tem alguém que sabe dizer qual é a frequência de anticorpo não identificado no laboratório? Everaldo, você está por aí para me dar uma mãozinha, Davi? Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não tenho o cálculo mesmo, né? Mas não, é bem baixo, sabe? Mas não sei assim, mas com certeza 2% ou menos. Posso morrer de inveja? Na verdade, assim, o que a gente faz, né? A gente tem regras ali bem específicas, né? Tanto para confirmação como para exclusão. E usa vários painéis, né? Tem 4 marcas diferentes, então tem uma grande quantidade de células que está sempre testando. Mas com certeza, né, tem alguns casos que a gente não consegue, não só de alta frequência, mas também agora a gente está com um caso de múltiplos, que eu não lembro quais são os anticorpos, mas o paciente já tem, né, anticorpos identificados, e agora apareceu mais um que tem um comportamento assim de uma frequência intermediária entre 60% e 70% com as hemácias testadas, né? E a gente não conseguiu identificar. E aí estamos tentando já mandar essa amostra para um laboratório externo também. Mas mais ou menos acredito que deva ser esse percentual. Muito bem. Vou morrer de inveja. Um dia eu chego lá. Davi? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tá bem baixinho, Davi. Vou tentar tornar aqui. Melhorou? Bem pouco. Alô? Tá bom. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Pronto. Nós não temos assim experiência. Desculpa, nós não temos um indicador que fala de quantos eu identifiquei ou não identifiquei, e sim da resolução transfusional. Mas, com alguns dados desse indicador de resolução transfusional, eu acredito que nós temos, assim, também igual o Everaldo, em torno de uns 3 a 5%. Porque a gente faz esse trabalho também de estar enviando para o Einstein, para os outros laboratórios, está nos ajudando. Apesar também que o nosso serviço, perto de vocês, nós somos um serviço pequeno.
porque a margem transfusional aqui é bem menor. Nós estamos falando aqui, por exemplo, um coleta nosso aqui em torno de 1.400, 1.500 doação. Vocês são serviços bem maiores, então a gama que dá também de paciente entrando é maior. Mas assim, o importante é aquilo que eu acho que a doutora já frisou em outros momentos. É essa parceria, sabe? Que a gente tem tanto para identificar quanto para resolver o caso do paciente. Essa aí eu não tenho uma dificuldade um pouco maior em resolver algum caso aqui, é estar enviando para fora, né? Pedindo ajuda. Eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que a doutora Denise já frisa isso, né, doutor? Agora também, o que o Everaldo falou, nós também trabalhamos dessa forma. Nós temos aqui nós não temos ainda, que é um sonho nosso, tínhamos, mas ainda estou refazendo alguns doadores genotipados para ter de novo o nosso painel genotipado. Nós temos algumas células que o nosso painel, alguns doadores já não doam mais, ou já vou colocar assim, já se aposentar, mas nós temos algumas no Imateca congelada. Só que assim, o que nós temos hoje, a gente trabalha com uma gama maior também de marcas de painel. Hoje nós temos aqui, atualmente, fresênios, grifos, e eu tenho da Imocor, o painel 16 células que tem auxiliado em alguns antígenos, pelo menos de baixa frequência. Nós temos até a última identificação nossa aqui, nós estamos verificando um anticorpo contra antígeno de baixa frequência. Mas assim, agora, realmente, eu acredito, por alguns dados dessa resolução, é bem menor do que 30%, viu, doutora? Eu acredito que nós estamos aqui, não é dado específico, eu não estou com o indicador na mão, mas eu acredito que aqui varia em torno de 5% também, a questão de anticorpos não identificados. Eu levei um susto quando a gente começou a avaliar esse indicador, né? A gente é bem, vamos falar dessa forma, bem liberal para chamar de anticorpo não identificado. Se eu tenho uma célula no painel que não é justificado pelos antígenos que estão lá presentes, ele entra como anticorpo não identificado. Quando eu tenho uma associação de anticorpos, mas se eu permaneço com uma célula que não justifica, também entra como anticorpo não identificado. Normalmente são anticorpos que a gente não consegue definir associados a anticorpos comuns, né? Mas eu acho nosso número muito alto, tanto que foi a razão de a gente começar a colocar como indicador, né? Então, a gente também trabalha com alguns painéis, então a gente trabalha com 2 painéis da Grifos, um painel da Biorad e um painel de doadores genotipados próprio, e mesmo assim a gente não tem conseguido evoluir nesse negócio de chamar de anticorpo não identificado. Uma parte deles, a gente está tentando organizar isso agora, de autoanticorpos, que colocavam junto um anticorpo não identificado sem razão, né? O alto é o alto. Então, a gente está tentando ver se consegue restringir. A Cláudia que está aqui, a Claudinha é hematologista, agora ela está em a responsabilidade de estar olhando esses painéis para a gente estar tentando reduzir essa quantidade de anticorpos NI, né, não identificados. Mas é um desafio muito grande para a gente. Não estamos felizes com esse número. Um dia eu chego no número de vocês, mas realmente não está sendo fácil. A gente já acompanha, talvez, há 1 ano e meio esse número. Esse mês ficou 26%, muito alto ainda, e tentando ver se a gente consegue reduzir. Nossa equipe aqui participa com frequência, não toda, mas uma boa parte dessas reuniões. Então, a intenção é que a gente também escute a experiência de vocês e veja o que a gente consegue melhorar aqui, né? Para dar uma melhorada no atendimento dos nossos pacientes. Me incomoda, eu acho que incomoda todo mundo, anticorpo não identificado, né? Muito ruim você decidir tomar uma decisão transfusional com esse anticorpo bater na porta. Oi, Everaldo. Oi, e assim, com certeza a gente, cada instituição deva ter uma regra diferente, né, para identificação e para exclusão. E seria interessante, talvez, a gente fazer um encontro, né, qualquer dia desses, para cada um apresentar, assim, as suas políticas, né,
E eu acho que seria interessante, de acordo, claro, com a sua realidade, né, com os seus reagentes disponíveis, mas seria legal um debate nesse sentido. Excelente, Everaldo. Você podia organizar, né? Eu quero ouvir a experiência de vocês para aprender. Bom, eu acho que com todos, assim, né, seria realmente importante, né, para ver o caminho que cada um está seguindo e, às vezes, a gente, né, consegue revisar, né, cada um as suas políticas, mas, com certeza, né, cada um tem uma realidade e, assim, o nosso objetivo maior, né, claro, é atender também com agilidade, né. Então, por exemplo, na nossa hemorrhoide, a gente não, a identificação não é centralizada, né, só no hemocentro coordenador, por exemplo. Também nos hemocentros regionais, né, cada hemocentro regional consegue resolver casos, pelo menos de fácil e média complexidade. Mas, invariavelmente, né, esses casos também vêm aqui para o hemocentro coordenador. Mas seria interessante, assim, para cada um mostrar seu fluxo, assim, sua dinâmica. Perfeito, adorei a ideia. Acho que a gente está precisando mesmo de um encontro dedicado aos anticorpos não identificados, né? Muito bom, gente. Carol, excelente aula, excelente revisão. Muito obrigada. Gente, eu não estou com o nome de quem vai dar a próxima aula. Semana que vem eu vou estar enlouquecida, porque vai ser o primeiro dia da auditoria da ABB aqui, mas nós iremos fazer, a não ser que a auditoria comece às 7 horas da manhã. Tá? Então, muito obrigada a todos que participaram. Carol, realmente, muito obrigada a você. Obrigada para quem participou aqui comentando, Davi, Everaldo. E boa semana a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Viu? Boa semana. Tchau, gente. Tchau.